Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler dos versos 21 ao 24. Depois, dando sequência a partir do verso 35. Grande multidão, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Sabemos, na continuidade da narrativa, que a mulher hemorrágica rouba a cena. Jesus lhe oferece a devida atenção, lhe cura de sua enfermidade, e então, quando Jesus a está despedindo, prossegue a narrativa acerca da vida de Jairo e de sua filha. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. O título dessa mensagem é o seguinte: pais que geram vida a vida toda. Pais que geram vida a vida toda. No mundo cujo sistema preconiza a morte, gera a morte, até através de leis muitas vezes, através de mecanismos de controle de massa, através da disseminação de princípios contrários à palavra. Neste contexto, nós precisamos de pais e mães, de homens e mulheres que são geradores de vida a vida toda. Cada geração reserva para si os seus desafios. E neste mundo, conforme diz a própria palavra, que o mal, de certa forma, predomina, nós precisamos nos levantar como agentes da vida de Deus. Mas, infelizmente, não é bem isso que acontece em muitos, ou quem sabe até na maioria dos casos de família. No ano de 2008, 18 mil crianças e adolescentes foram violentados dentro de suas próprias casas. Pesquisas recentes, pastor Emerson, apontam, inclusive, violência doméstica em casa de evangélicos, até de lideranças religiosas. Esses dados da Unicef, do Ministério da Saúde, nos dizem que a cada hora, 1 em cada 4 crianças sofre algum tipo de violência dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Aqueles que deveriam proteger, amparar, aqueles que deveriam dar colo, estão oferecendo outras coisas. Aqueles que deveriam ser remédio, estão sendo veneno.
Quando falamos de pais que geram vida a vida toda, nós estamos nos referindo a esses homens e também mulheres, porque tem mulheres que são mães e são pais. Então, nós nos referimos justamente a esse compromisso de dar vida a vidas já geradas, de alimentar, de prover, de suprir, de acompanhar de fato cada fase. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga psicóloga, a doutora Devanira, parabenizando-me pelo Dia dos Pais, e ela disse assim: ser pai não é só participar da fecundação de um filho, mas é participar do nascer, do viver, do ensinar, do aprender, do caminhar, do existir, do se perceber como homem ou mulher, do acreditar em Deus e buscar a fé na intimidade com o Pai dos pais. Quando nós olhamos para a vida de Jairo, pastor Jefferson, pela manhã, já nos ministrou aqui, baseado nesse texto, e ontem nós conversamos um pouquinho, ele falou: pastor Léo, eu também vou ministrar acerca da vida de Jairo, e foi uma jesuicidência. Nós não combinamos, mas o Espírito nos trouxe para este texto, e pela manhã recebemos uma palavra poderosa de Deus, e creio que neste momento também não é diferente, porque a ação do Espírito continua no nosso meio. E então, irmãos, ao olharmos para a vida de Jairo, nós vamos aprendendo algumas atitudes, algumas palavras, alguns gestos, alguns posicionamentos, alguns hábitos, não só comportamentos imediatos e circunstanciais, que de fato fizeram este homem ser um canal de vida, de poder, de ressurreição na vida da sua filha. E em primeiro lugar, irmãos, entendemos que pais que geram vida, eles abrem mão de caprichos, de pressupostos errôneos, para garantir uma proximidade e uma identificação com seus filhos. Pais que permanecem fechados no seu universo, senhores de si mesmos, ensimesmados em suas próprias falsas verdades, jamais vão conseguir penetrar no coração dos seus filhos. Hoje vivemos famílias ilhadas dentro de um teto, debaixo de um teto, mas não íntimas. Cada um no seu cômodo, cada um no seu quadrado, cada um no seu celular, cada um assistindo o seu programa de TV. E quantas vezes nós, pais, temos dificuldade de romper, eu não digo com valores e princípios, porque esses são eternos, valores éticos, bíblicos, morais, isso tem que ser passado de geração a geração, não podemos abrir mão disso. Essa geração de crianças, adolescentes e jovens precisa de referências. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos estribados nas verdades da palavra, nós estamos estribados naquilo que a gente acha que é verdade, naquilo que já deu certo, quem sabe para a nossa geração, mas não necessariamente vai dar certo hoje, principalmente no que tange a ferramentas, a métodos. É bem possível que a gente queira aplicar a vida dos filhos, o nosso ritmo de vida. E aí, quando nós fazemos isso, irmãos e irmãs, nós acabamos rompendo laços preciosos, que não poderiam ser quebrados, mas que podem ser sim reatados pela graça e pela misericórdia de Deus. Jairo, um dos principais da sinagoga, o pastor Jefferson já disse aqui pela manhã, jamais ele poderia, como chefe da sinagoga, um instrutor, um sábio na lei, alguém que organizava os serviços culticos, aproximar-se diante de um homem considerado até por muitos como um herege, como um falso profeta, um curandeiro. Jesus era visto assim por muitas pessoas, principalmente por fariseus, principalmente pelos judeus. E esse homem não só quebra esse preconceito, ele não só quebra esse cerimonialismo religioso, como ele se aproxima, e ele se ajoelha, e ele se derrama, e ele se prostra. Afinal, ele estava diante daquele que é Senhor em quebrar cerimoniais. Jesus curou um homem da mão ressequida num dia de sábado, diz o evangelista Marcos. Aqui Jesus recebeu uma mulher impura pelas leis da época, hemorrágica,
Uma mulher dessa tinha que sair pela rua dizendo: eu sou impura, não toquem em mim, não se aproximem. Imagine o desespero dessa mulher para chegar até Jesus. Ela relou em muitas outras pessoas, mas agora Jesus, ele quebra um ritual, ele quebra um protocolo para atingir o coração de alguém. Nós precisamos definir hoje se nós amamos mais os nossos caprichos ou os nossos filhos. Eu trabalho no contexto escolar, eu escuto muitas coisas de adolescentes e crianças. E o que mais se revela é justamente essa disparidade. Vidas que estão em ambientes totalmente isolados e não vivem nenhum tipo de interdependência. Então, pais que geram vida a vida toda, eles abrem mão dos seus caprichos, para de alguma forma aproximarem-se de seus filhos. E nesse exercício, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos que fazer até aquilo que não queremos, que não fomos acostumados a fazer. Nós não podemos simplesmente dizer que fomos criados sem afeto, sem palavras de afirmação, sem toque, que nós fomos criados num sistema bruto mesmo. Muitas vezes julgamos essa geração. Uma geração gótica, uma geração emo, uma geração fraca, uma geração melancólica, muito emocional. Será que muitas vezes esse tipo de discurso não vem para de alguma forma justificar a nossa inércia? Eu nunca vi uma afetividade saudável, pura, gerar esse tipo de comportamento que muitas vezes nós atribuímos. Pense nisso, pai. Mas pais que geram vida a vida toda, são exemplos de devoção em segundo lugar. Esses pais, eles se aproximam de Jesus, eles se prostram, eles estão aos pés de Jesus, eles se ajoelham diante do Eterno, para que os seus filhos possam caminhar em pé diante das circunstâncias. Eles preferem se ajoelhar no lugar certo, porque, irmãos, é fato que Deus elimina a soberba do homem. Ou eu decido me ajoelhar no lugar certo, ou eu vou me ajoelhar no lugar errado. Deus vai usar alguma circunstância para quebrar o meu orgulho. Então é muito melhor ir para Jesus e nos ajoelharmos diante dEle, diante da sua santidade. E amados, esse exemplo de devoção não significa perfeição. Muitas vezes esses pais, eles vão diante de Jesus, eles não têm nem o que dizer, eles só choram, eles não sabem o que fazer, mas eles então transferem a sua fraqueza aos pés do Senhor, e Deus, pela sua graça, transforma essa fraqueza em poder. Transforma pais incultos em homens sábios, porque se derramam diante dele. Pais que geram vida não se curvam aos vícios, à desilusão, à frustração, ao comodismo. Eles se derramam diante do eterno Deus. Eu tenho um exemplo maravilhoso que vou carregar para a eternidade, do meu avô pai, pastor Leonardo Mendes. Me lembro muitas vezes, acordando de madrugada, às vezes para ir ao banheiro e voltar a dormir, meu avô já estava ali à mesa, e sobre a mesa estava a palavra, estava uma agenda de oração e estava um livro de devocional. Meu avô lia a Bíblia inteira todos os anos. Ele leu dezenas de vezes. Um homem franzino, um homem simples, um homem de poucos atributos físicos, mas de uma fé inabalável gerada aos pés do Senhor. Uma imagem linda que os nossos filhos também precisam levar para os seus filhos. Hoje nós recebemos um vídeo do pastor Emerson, do Marcos Piange, é isso? E ele fala muito sobre paternidade. Ele estava dizendo que ele levava a filhinha numa escolinha, e a amiga da filhinha, então fazia a comparação entre o pai dela e ele. Dizia: olha, meu pai é mais bonito que você, o carro do meu pai é melhor, meu pai é mais inteligente, meu pai é mais sábio. E ele então ficou curioso: poxa, eu quero conhecer o pai da Gabriela, da pequena Gabriela, por que ela fala assim do pai? E um dia chegou lá o pai da Gabriela com um Corsa, um carro simples, um homem também com poucos atributos físicos,
Mas ele então foi tocado naquele momento, ele disse, poxa, esse é o pai perfeito, esse é o pai mais honesto, esse é o pai mais honrado. E então ele terminou o seu vídeo dizendo assim, torne-se nesse herói que o seu filho acha que você é. Faça acontecer na sua vida isso que o seu filho vê em você. Os nossos filhos são generosos, irmãos, eles, é ou não é? Os adolescentes nem tanto. Mas também são. Ontem meu filho, logo após a meia-noite, ele foi lá para a cama, me deu um abraço, pai, eu te amo. Foi um momento tão especial. E hoje a minha filha, pastor Emerson, nós chegamos depois do almoço, ela tinha preparado, porque eu saí cedo, ela estava dormindo. Fomos almoçar em outro lugar e quando chegamos em casa, a hora que eu saio do banheiro e vou para a cama, ela fez aqui esse recadinho, dentro de um coração, colocou até uma molinha aqui. Te amo, papai, papai, você sempre me ajudou, me apoiou, te amo, papai, feliz dia dos pais. Muito caprichosa a Melina. E ela também escreveu aqui um outro recadinho, fez um lindo desenho. Te amo, feliz dia dos pais. E aí, a partir do meu nome, Leonardo, ela colocou muitas verdades aqui, pastor Hermes. Ela disse, lindo, esperto, bonito, inteligente, maravilhoso, rei, dedicado, te amo. Ai, ai, gente, coisa linda, né? É uma bênção. É uma bênção. Agora, eu sou tudo isso aqui? Para ela eu sou. Não é? Agora, muitas vezes eu não me vejo nisso. Muitas vezes eu não me enquadro nisso. Mas aí aquele vídeo ministrou muito o meu coração. Poxa, Deus, me ajude a ser esse herói que a minha filha acha que eu sou. Que o meu filho acha que eu sou. É possível, num toque da graça e da misericórdia de Deus. Esses pais que são exemplo de devoção, irmãos e irmãs, eles fazem da sua casa um lugar de segurança. Brennan Manning, falando sobre o medo, ele diz que há muito mais cristãos vivendo na casa do medo do que na casa do amor. Mas esses pais, quando eles vão para os pés do Senhor Jesus, eles geram esse clima de segurança, de paz na família, e fazem a família viver aquilo que está escrito nesse texto aqui, vencer, melhor dizendo, aquilo que está escrito nesse texto. O termo aqui para medo é fobeu, de fobia, significa terror, pânico. Jesus disse a ele, não se atemorize, não entre em pânico, não seja dominado pelo medo. Pais que expressam as suas verdades aos pés do Senhor, que admitem as suas fragilidades, são fortalecidos. Terceiro lugar, pais geram vida através da afetividade. Eu quero destacar aqui duas linguagens afetivas de Jairo. A primeira, o toque. Jairo valorizava o toque, a cultura judaica valorizava muito. Toque era sinal de bênção, era sinal de aprovação, era sinal de acolhimento, mas também era sinal de honra. Abraão fez um pacto com seu servo Eliezer, dizendo, olha, coloca aqui a sua mão sobre a minha coxa e me promete que você vai honrar a minha vida e a minha família. E então Jairo, ele foi muito específico. Jesus, vem comigo e impõe as mãos. Meu irmão, não seja econômico no carinho. Muitas vezes a gente escuta tantas coisas aí fora que a gente fica até com medo de tocar os filhos, de abraçar, de trazer para o colo. Não seja econômico no beijo, no abraço, na mão firme, que transmite segurança. Às vezes a gente sai correndo para não acordar o filho, não beija. Ou chega, já está dormindo, fala, não vou acordar. E assim nós vamos nos distanciando cada vez mais. Jairo usou palavras, e aqui ele se refere à filha como filhinha. É um termo carinhoso. Um pai que tem intimidade com a sua filha, que ama a sua filha. Ele disse, Jesus, acode a minha filhinha. Vai e impõe as mãos sobre a minha filhinha. Parece que a linguagem afetiva, ela é muito mais própria das mulheres.
Uma psicóloga chamada Patrícia Espada, ela diz que as mulheres, elas têm uma relação afetiva inata, mas os pais precisam construí-la. Eu achei interessante isso. Talvez pela ligação do ventre, talvez pelas primeiras conversas. O primeiro universo de uma criança é a sua mãe. O pai entra na sequência. Talvez a nossa dificuldade seja um pouco maior, mas daí a importância de entrarmos em Deus. Irmãos, eu acho lindo aquele momento quando o filho pródigo ele está voltando para a casa do pai, e diz a palavra em Lucas 15, 20, que ele se levantou e foi para o pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Os pais precisam correr com seus filhos, precisam correr para seus filhos, mas jamais correr dos seus filhos. A não ser que seja uma brincadeira de esconde-esconde, pega-pega. Mas quantas vezes nós estamos, até inconscientemente, correndo dos nossos filhos, porque não queremos assumir certas responsabilidades. Queridos, a afetividade, ela é mágica, ela é milagrosa, ela é poderosa. Não há uma outra forma de você receber massagens na sua velhice, de você ser levado para um banho de sol e ser tirado de lá. Não haverá uma outra forma de você receber carinhos na sua velhice, a não ser ministrar carinhos na vida dos seus filhos hoje. Tem filhos que aturam seus pais na velhice. Aturam. Por que isso? Porque talvez nunca receberam. Pelo contrário, só viram a mão do pai no rosto, na face, num tapa, num soco, num empurrão. Só ouviram a voz do pai num tom de agressão, de diminuição. Em quarto lugar, pais que geram vida a vida toda, eles sabem que Deus trabalha no tempo e com o tempo. Jairo, mesmo naquela sua angústia, naquela sua ânsia de salvar sua filha, precisou esperar toda uma cena acontecer. Jesus dialogar com a mulher hemorrágica, procurar saber quem o havia tocado. Isso demorou, irmãos, não foi um processo tão rápido, ao ponto de que outros da sinagoga chegaram para Jairo e disseram: olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Me permitam usar essa ideia do texto para a gente falar um pouquinho sobre como é importante o pai não projetar o seu tempo sobre a vida dos filhos, mas respeitar o trabalhar de Deus no tempo. E se você tem mais de um filho, irmão, irmã, a ficha vai cair em cada um num tempo. Eles não vão oferecer a mesma resposta no mesmo momento. Se eles forem forçados, aparentemente eles vão fazer, mas por dentro eles estarão teimando. É o trabalhar de Deus no tempo. Agora, pais que sabem que Deus trabalha no tempo, não necessariamente deixam o tempo passar. Esperar não tem a ver com deixar o tempo passar, tem a ver com aproveitar o tempo. Tem a ver com marcar, levantar um memorial na vida do filho, da filha, do marido, da esposa, nesse tempo que nós temos que se chama hoje. A gente não deveria terminar um dia sem antes fazer uma pergunta: como eu marquei a vida das pessoas que eu amo no dia de hoje? Que memorial eu levantei no coração, na mente, na memória da minha esposa, dos meus filhos no dia de hoje? Como eu estou encerrando, como nós estamos encerrando esse dia? Mas talvez hoje está todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Você foi homenageado, você homenageou. As famílias, quem sabe, mesmo com as restrições, buscaram se reunir de alguma forma. Mas eu estou falando de um dia comum, não de uma data especial, um momento comum, mas que pode ser um momento eterno,
para aqueles que sabem aproveitar cada tempo que tem. Eu quero terminar essa palavra, para nós termos um momento de oração, dizendo que pais que geram vida a vida toda, eles preservam a intimidade de sua família. Não sei se você percebeu, quando Jesus ele chegou à casa de Jairo, havia um alvoroço lá, um alvoroço. Muitos estavam ali chorando porque de fato amavam a menina, era uma fatalidade, uma moça tão nova morrer. Outros eram contratados para chorar nesses ambientes. Outros estavam por ali vendo o que acontecia, a crise que envolvia aquela família. Então havia muito barulho. E diz a palavra que Jesus, quando chegou então àquela casa, primeiro ele fez silenciar as vozes de desespero, de pânico, de incredulidade. Fez com que Jairo ouvisse apenas a sua voz, porque, irmãos, para você discernir a voz do Espírito de Deus, do Cristo que continua falando no meio de tantas vozes, você tem que ter intimidade. E olha aqui, geralmente Deus não grita, Ele sussurra. Ele grita também, Ele brada. Mas no dia a dia Ele sussurra. E para ouvirmos os gemidos do Espírito, nós precisamos estar colados no Espírito. Então Jairo foi aprendendo o que era intimidade. E a Bíblia diz então que Jesus, Ele resgatou a privacidade, a intimidade daquela família. Mandou sair todo aquele povo. Meu irmão, às vezes a gente quer milagre na nossa casa, mas a nossa casa é pior que rodoviária. Entra qualquer um, sai qualquer um. É um bando de gente que entra para fazer inveja, para ter inveja, para levar maldição. Um bando de amigos que não são amigos. Quantas vezes nós permitimos que Satanás roube a intimidade da nossa família? E meu irmão, o milagre da família acontece na intimidade. Não vai acontecer no social, pode até acontecer, mas a regra é o seguinte, quando você for orar, entra na tua casa, não é isso? Nós lemos esses dias, essa semana, na nossa leitura agora do Novo Testamento. Mateus 6. Vai para o teu quarto, fecha a porta, teu pai que vem em secreto te recompensará. Quantas vezes, irmãos, nós não preservamos a intimidade da nossa esposa, do nosso marido, falamos aos quatro ventos coisas, às vezes tão particulares. Nós soltamos por aí verdades, expomos de uma forma tão negativa as pessoas que amamos, que convivem conosco. Nesse texto, o milagre da ressurreição aconteceu num ambiente de intimidade. Cuide da sua intimidade, cuide do seu jardim. Na cultura judaica, os jardins, eles eram feitos dentro de casa. E de fato só contemplava a beleza daquele jardim quem tinha intimidade com a família. Aqui, a gente faz os nossos jardins na calçada. Todo mundo vem e pisa. Todo mundo sabe da nossa vida. Vamos falar a verdade? Nós vamos fazer uma refeição, foto. O cara vai no banheiro, foto. Está no carro, foto. No lazer, foto. Tudo foto. Nós registramos muitas coisas, mas nem sempre vivemos aquilo que estamos registrando. Pais que geram vida a vida toda, e eles preservam, eles resgatam, eles mantêm a intimidade de suas casas.